Um forte abraço para todos que nos assistem, para todos que nos acompanham. Eu peço que Deus venha abençoar todos que nos escutam. Nós vamos abordar aqui um assunto muito sério e polêmico, né? Exatamente o que nós vamos falar a respeito do dia de hoje, né? Essa data comemorativa para os religiosos, para os católicos, né? Algumas pessoas, elas me perguntam o que é, quem foi e quem é a Aparecida, né? Nós vamos falar de maneira cautelosa, de maneira sábia. Mas a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, eu vou perguntar para você e eu quero que você responda. Aliás, que vocês respondam. Por exemplo, você abriria a porta da sua casa para um estranho habitar? Você abriria a porta da sua casa para uma pessoa estranha que você não conhece, passar a noite ou passar dias na sua casa sem você saber quem é? Obviamente você não tem essa coragem. Com certeza você não faz isso, né? O que eu quero dizer? Eu quero falar a respeito de muitas pessoas que elas têm Aparecida, né, como a Senhora Aparecida, que muitos chamam, como seu ou a sua defensora, ou a sua mediadora, intercessora, ou protetora, como quiser chamar. Mas escute bem. Eu tenho certeza que você não abriria a porta da sua casa para um estranho. É ou não é? Aí você pode dizer assim, mas o que o Senhor quer dizer com abrir uma porta para um estranho? Por exemplo, você conhece a história da Aparecida, da Senhora Aparecida, que muitos chamam? Por exemplo, porque se você não conhece a história dela, então você pode estar pedindo ajuda a uma desconhecida. E ninguém abre porta de sua casa, dos seus lares, para uma pessoa desconhecida, por não saber quem é, por não saber quem está por trás daquela pessoa. Eu vou citar aqui um pouco sobre Aparecida. Aparecida foi uma simples mulher do coração muito bom, né, segundo alguns histórias, alguns historiadores, né? Mas eu digo para você aqui uma coisa, que você vai entender muito bem o que nós vamos falar sobre Aparecida, que em 12 de outubro se comemora o dia da padroeira do Brasil. Ou seja, a palavra padroeiro ou padroeira quer dizer intercessor, que intercede, que apresenta, ou melhor, que representa uma nação, que representa alguém, né? Então, vamos lá. Como a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi parar no rio onde foi encontrada? Talvez você é um admirador, uma admiradora de Aparecida, mas não sabe como foi encontrada a imagem da Aparecida, que foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, na região onde hoje fica o município de Aparecida Santa, e declarada em 12 de outubro, né? Diz assim, símbolo da fé do Brasil, que tem Nossa Senhora Aparecida como padroeira, a imagem da santa foi encontrada em outubro
de 1716, ou seja, no século 17, né? Em 1717, pelos pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, no Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. Na ocasião, o trio de pescadores, sido encarregado de conseguir peixe para um banquete na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que recebia a visita do Dom Pedro de Almeida, de Portugal. Durante a pesca, o grupo encontrou a imagem no rio. É certo que, em sua origem, a imagem era de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Então já começa errado aí, gente, com todo respeito a vocês. Ou seja, é certo em que a sua origem, a imagem era de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Ou seja, não tem nada a ver com a Aparecida, né? Ou seja, segundo os historiadores, diz que a imagem era de Nossa Senhora da Conceição. Eu estou chamando Nossa Senhora porque eu estou respeitando o estudo, né? Eu estou respeitando o estudo. Então eu tenho que passar para vocês o que está aqui no estudo. Então os pescadores que encontraram essa imagem, o pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, encontraram essa imagem no Rio Paraíba do Sul, né? Que fica ali pelo Guaratinguetá, vamos dizer assim. Só que, segundo o estudo, diz que era a imagem da Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal e não do Brasil. Ou seja, aqui é Conceição e não Aparecida, né? Então, quer dizer, já entra uma contradição, já entra algo que leva a gente a não entender realmente o sentido da Aparecida, né? Maria da Senhora Aparecida, como muitos chamam. Então é certo que a sua imagem, a sua origem era de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Como foi Aparecida no sentido encontrado, no entanto, tem até hoje como nome oficial Nossa Senhora da Conceição da Aparecida. Ou seja, é complicado, gente. Ou seja, aqui dá o nome de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Portugal, e mais embaixo fala o quê? Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ou seja, acrescentaram a Aparecida, o nome Aparecida. Mas como a imagem foi parar no rio? A pergunta, né? Como a imagem foi parar no Rio Paraíba do Sul? Onde que foi encontrada? Não há comprovação oficial sobre isso, já que não existem documentos da época em que o episódio aconteceu. Então, não é nada verdadeiro, gente, né? Então você vê que aí foi uma confusão entre Senhora Aparecida, Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, e aí veio a Senhora da Conceição Aparecida. Tem pessoas que até hoje desconhecem, né, que o nome da Aparecida é dado como Conceição até hoje por alguns brasileiros, né? Então diz assim: não há comprovação oficial sobre isso, já que não existe documentos da época em que o episódio aconteceu. Apesar disso, a principal hipótese é de que a imagem tenha sido descartada por alguém no rio por estar quebrada. Ou seja, aqui diz que
A hipótese pode ser alguém que tinha a imagem, estava quebrada e jogaram no rio. Além de a imagem ter sido encontrada de fato quebrada, com o corpo separado da cabeça, uma crença da época de que guardar a escultura quebrada causava maldição. Escute bem. Então, tudo indica que alguém que jogou fora aquela imagem de escultura aprendeu que tinha uma crença de guardar a imagem quebrada causava uma maldição. Reforça a hipótese de que um fiel se desfez da imagem. Que fiel, hein? Que um fiel se desfez da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Agora vem cá. Tá tudo complicado. Escute bem. Se o homem se desfez da imagem da Nossa Senhora da Conceição, repito, gente, eu estou chamando Senhora da Conceição, porque o estudo está mostrando aqui Senhora. Eu, em hipótese alguma, considero a Conceição como minha Senhora e nem considero a Aparecida como minha Senhora. O que é que nós podemos entender aqui? Que apesar disso, a principal hipótese é de que a imagem tenha sido descartada por alguém no rio, por estar quebrada. Além de a imagem ter sido quebrada, ter sido encontrada de fato quebrada, com o corpo separado da cabeça, uma crença da época de que guardar as esculturas quebrada causava maldição. Reforça a hipótese de que um fiel se desfez da imagem de Nossa Senhora da Conceição, ou seja, Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, né? Não sabemos como a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi parar no Rio Paraíba do Sul. Quer dizer, tá tudo numa contradição. Acima fala Nossa Senhora da Conceição, aqui abaixo fala Nossa Senhora Aparecida, né? Encontrada no Rio Paraíba do Sul, perto de um barranco muito próximo ao Paraíba. Muitas pessoas viajavam pelo caminho. Talvez uma delas tenha jogado a imagem já quebrada nas águas correntes do Rio Paraíba do Sul. Era um costume na época, explica Teresa Pazin, historiadora e autora do livro História de Nossa Senhora Aparecida. Outra hipótese aponta que a imagem que ficava exposta em uma capela na região onde hoje fica a cidade de Roseira foi arrastada até o Paraíba do Sul durante uma enchente que atingiu a região. Os antigos moradores de Aparecida contam que em Roseira Velha, antes do encontro da imagem numa fazenda, à margem do rio Paraíba do Sul, havia uma capela com uma imagem de Nossa Senhora para veneração. A pequena capela ficava bem na ribanceira ficava perto da ribanceira do rio, as águas tranquilas do Paraíba. Por ocasião das chuvas, volumam-se, transformando em caudal agitado, conta a historiadora. A correnteza forte vai levando tudo às suas margens e leva de arrastão a pequenina capela dedicada a Nossa Senhora. Gente, é um embaraço. Nossa Senhora aqui é a Conceição. Depois diz que a Senhora aqui é a Aparecida. Conceição, padroeira
né, de Portugal. É isso? Segundo aqui o que nós estamos lendo, padroeira de Portugal. Aparecida, padroeira do Brasil. Então a gente podemos ver, irmãos, que tem uma contradição que leva as pessoas a um embaraço. Leva as pessoas a um grande embaraço. É ou não é? Então é muita polêmica, gente. É muita polêmica que muitos de nós, muitos até mesmo padres, não sabem a história real de Aparecida do Brasil e da Conceição de Portugal. Segundo nós terminamos de ler aqui, que a imagem que foi encontrada pelos pescadores era da Conceição, né? E os pescadores tinham ido pescar para fazer um banquete, né? Para fazer um banquete para o Dom. Deve ser algum bispo que estava vindo de Portugal, né? A destino ao Brasil, porque tudo que tem no Brasil hoje, naturalmente, é vindo tudo os costumes de Portugal. Então o trio havia carregado, o trio estava encarregado de conseguir peixe para um banquete na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que recebia a visita de Dom Pedro de Almeida de Portugal. Deve ser algum bispo, né? Lá de Dom Pedro, né? Dom Pedro de Almeida de Portugal. Então esses pescadores foram pescar. E também a gente não sabe da história se realmente foi alguma coisa planejada pelo Dom Pedro de Almeida para dizer que tinha encontrado essa imagem, a cabeça separada do corpo. Pode ter sido alguma coisa tramada, não estou aqui dizendo que foi, mas pode ter sido alguma coisa tramada para poder ressuscitar a bendita Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, aonde devia ser Jesus, o padroeiro do nosso Brasil. Então, esses pescadores tinham sido encarregados de conseguir peixe para um banquete para o Dom Pedro, né? Dom Pedro de Almeida. Dom Pedro de Almeida. Vamos terminar aqui. Diz assim: também não há comprovação oficial sobre quanto tempo a imagem ficou submersa no rio. Não temos conhecimento. Você vê, gente, que nem os estudos, nem os estudantes, os cientistas, podemos dizer assim, que estudaram sobre isso, tem comprovação oficial sobre essa imagem de Aparecida. Não sabe quanto tempo ficou submersa no rio. Não temos conhecimento, diz os estudos, do tempo que a imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou no rio Paraíba do Sul. A imagem encontrada pelo pescador João Alves e a imagem que hoje está richo no Santuário Nacional de Aparecida. Ou seja, tá tudo bagunçado, gente, porque disse que aqui foi encontrado por João Alves, pescador João Alves, né? Foi encontrado pelo pescadores João Alves. Aqui diz: na ocasião o trio havia sido encarregado. O trio, certo, João Alves, né? Mas aqui fala que foi por Felipe, por João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Nem que você não queira, ainda é um fato desconhecido. É um fato desconhecido
Que muitos dizem assim: não, eu tenho Aparecida como a minha protetora, mas você não sabe a história dela. Você ainda não sabe a história verdadeira da Aparecida. Segundo, aquela imagem era aparentemente parecida como da Nossa Senhora da Conceição, né? Que é a padroeira de Portugal. Depois foi mudado Nossa Senhora da Conceição a Aparecida. O que eu quero dizer com isso, gente? É que você não coloca nada nem ninguém na sua casa que você não conhece. Você não coloca um desconhecido. Você não coloca uma desconhecida na sua casa, no sofá da sua casa, né? Você não coloca um desconhecido, uma desconhecida na sua sala, na sua cozinha, enfim, para se hospedar na sua casa. É ou não é? Qual é a moral da história, da minha visão? É que muitas pessoas busca refúgio e socorro na Aparecida, mas não sabe quem é ela. Ou seja, busca uma pessoa estranha, ainda diz assim: eu não largo o meu santinho, a minha santinha por nada. Mas você não conhece a história. Como é que você vai acreditar? Por exemplo, o rapaz namora com a moça com o rapaz. Você vai casar com a moça e com o rapaz sem saber a história dela? Sem saber a história dele? Você vai firmar um relacionamento amoroso com alguém sem saber da história? Você vai? Eu tenho certeza que você não vai, meu irmão. Eu tenho certeza que você não vai, minha irmã. Então é aí que está o problema. Ah não, mas meus pais me ensinaram. Irmãos, a palavra do Senhor diz que muitos de nós sofremos por não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra de Deus. Deus mesmo disse: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento da minha palavra. E Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aqui eu não estou apontando ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu não estou aqui sacrificando ninguém, punindo ninguém, eu não estou aqui falando mal de ninguém. Eu estou falando aqui que a Bíblia fala de deuses estranhos. Deuses estranhos. Quem é Deus estranho? É um Deus que você não conhece, que você só ouviu falar. Aí você diz assim: mas vocês conhecem Deus da Bíblia? Conhecemos. A Bíblia diz que nós conhecemos Deus pela fé. E as obras de Deus se manifestam em nossas vidas. E as obras de Deus se manifestam em nossas vidas. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós conhecemos Deus pela fé e pelas obras que Deus manifesta em nossas vidas, pelas curas, pelos milagres, pelo livramento, pelo que Deus faz em favor de nós. Nós conhecemos um Deus que nós nunca vimos com os olhos da carne, com os olhos físicos, mas sempre estamos vendo com os olhos da fé. Sempre estamos vendo com os olhos da fé. Escute bem o que eu estou te dizendo. Só para vocês terem uma ideia, nem os historiadores que estudaram, fizeram faculdade, ainda diz que não tem uma prova concreta que aquela imagem realmente era de Aparecida, ou segundo eles diz que era Maria Senhora da Conceição. Gente, é um embaraço. É ou não é? É um embaraço. Então nós temos que entender, presta atenção o que diz. Eu vou voltar aqui um pouco. É certo que a sua imagem, que a origem, o que é a origem? Original. É certo que
em sua origem, a imagem era de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. É certo que a origem da imagem era de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Eu pergunto para você, será que isso é um estelionatário espiritual? Será que isso é um estelionatário religioso? O que é estelionatário? É quando alguém falsifica o nome e dá outro nome para obter outra personalidade. O nome da pessoa é um, eles dão outro nome. Isso é falsificação de documento. Isso se chama estelionatário. Então, é certo que a sua imagem era de Nossa Senhora da Conceição e não de Aparecida, padroeira de Portugal e não padroeira do Brasil. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o espírito dessa mensagem? Então, os próprios historiadores dizem que, segundo a imagem, era de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, e não Aparecida, padroeira do Brasil. Segundo a Senhora da Conceição, não era cor negra. Aqui a Aparecida já é negra. Com todo respeito, gente, eu estou traduzindo os estudos aqui. Segundo alguns estudos, Nossa Senhora da Aparecida, ou melhor, Nossa Senhora de Portugal, que é a Senhora da Conceição, não era negra, gente. Segundo alguns estudos, Aparecida já é negra. Então, quer dizer, se você analisar bem, está sendo a mesma pessoa, uma mais clara, a outra mais escura. Então, isso se chama falsificação de identidade. Falsificação de identidade. Por isso que eu digo para você que tem algo errado, que as pessoas acreditam em algo que não conhecem. Acreditam em algo que nunca se manifestou na vida dela. É ou não é a verdade? Então, Aparecida é uma pessoa. Conceição é outra pessoa, é outra identidade. Segundo, Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Segundo, Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Os historiadores dizem que a imagem que foi encontrada era a origem da imagem da Nossa Senhora, segundo eles chamam, da Conceição, padroeira de Portugal. Então preste atenção. Ninguém sabe, gente, se esse dom deve ser algum bispo, deixa eu ver o nome dele aqui de novo. Só Deus sabe se esse dom Pedro de Almeida de Portugal veio já para trazer a mesma Senhora da Conceição para o Brasil, mas de uma forma com outra identidade, chamada Aparecida, padroeira do Brasil. Conceição, padroeira de Portugal. Que, segundo os estudos, é uma pessoa só. Ou seja, falsificação de identidade religiosa. Ou seja, estelionatário de religião. Falsificando uma pessoa para trazer outra imagem. Lá em Portugal, da Conceição, Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. No Brasil, Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil. Uma mais clara do que a outra mais negra do que a outra. E aí, meu irmão, por isso que eu perguntei no início, você abriria a porta da sua casa para um estranho, para um desconhecido? Você não ia abrir, né, a porta da sua casa para um estranho. E por que muitos abrem a porta do coração, pedindo ajuda a alguém que você não conhece nem a história, se nem mesmo os historiadores conhecem a história real de Aparecida e de Conceição. Então aqui fica essa pergunta: ah não, mas eu acredito porque meus pais me ensinaram, meus pais também ensinaram a crer em muitos deuses. Mas a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus, temos um encontro com Jesus, tudo se faz novo. As velhas coisas se passaram. Não, mas está falando isso é da eternidade. Mas a eternidade, irmãos, começa aqui da terra. A eternidade começa aqui da terra. Começa de nossas vidas aqui da terra. Então as pessoas, elas recebem. E outra coisa, não é só isso aqui não. Tem várias imagens de escultura, vários santos, que nós vamos abordar aqui ainda. Nós estamos com pouco tempo, mas nós vamos abordar aqui ainda. Isso aqui, irmão, não é para te ofender. Jamais eu denegri imagem de alguém aqui, jamais, não vou fazer isso. Eu quero só que você entenda que o próprio Jesus diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Nem os historiadores chegaram à conclusão que realmente Senhora Aparecida e Senhora da Conceição são as mesmas pessoas, e que uma é padroeira de Portugal, a Conceição, e Aparecida, padroeira do Brasil. É aí que a gente entra, irmão, a perguntar e dizer assim, que nós temos que crer num Deus vivo. Então, assim como você não abre a porta da sua casa para qualquer pessoa desconhecida, também não acredite nas suas orações, nas suas petições em alguém desconhecido, que não tem prova nenhuma, que viveu e que pode fazer milagre. Jesus sim, ele viveu, tem estudo, ciência científica, pesquisas, milagres, transformação de vida, que Jesus existe e que ele está mais vivo do que quando ele veio aqui e pisou nessa terra. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Compartilhe essa mensagem. Vamos entender porque muitos de nós adoram Deus desconhecido, faz petições a pessoas que já morreram, que nós não sabemos nem da história, nem quem foi, o que elas faziam, o que elas fizeram e o que deixaram de fazer. Tá bom? Então que Deus lhe abençoe aonde você estiver, que Deus manifeste o poder em sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Se inscreva no canal, ative o sino. O sino tem que estar ativado para você receber as nossas pregações, revelações, visões proféticas e a profecia da palavra de Deus. Que Deus abençoe, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Repito, não ferir a reputação de absolutamente ninguém. Não ferir a reputação absolutamente 100% de ninguém. Que Deus abençoe, na paz de Cristo Jesus. Amém.